Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kiev, eu já estou de volta em Kiev, 8 horas da manhã no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro. E, bom, tivemos mais um ataque de ontem para hoje aqui em Kiev com drones, tá? Infelizmente teve uma pessoa ferida e prejuízo material também, mas a maior parte dos drones foi derrubado sem nenhuma consequência mais séria, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um grande ataque contra a base de Belbek, aqui na região temporariamente ocupada de Sevastopol, né? A base de Belbek fica, na verdade, aqui. Segundo os russos, todos os drones foram destruídos e coisa e tal, aquele papo todo, mas a gente já sabe que teve coisa atingida ali. Não temos ainda detalhes sobre o que teria sido atingido, qual teria sido o objetivo. Isso geralmente leva alguns dias para a gente ter essa informação, mas teve coisa atingida ali também, né? Outra boa notícia que a gente tem do lado ucraniano foi uma ofensiva, uma contraofensiva positiva aqui na região de Kupiansk. Como vocês podem ver, os russos conseguiram chegar bem perto da cidade aqui, começaram a atacar aqui os arredores aqui de Kupiansk, mas como está mostrando nesse mapa, mas os ucranianos já fizeram um contra-ataque aqui, já conseguiram expulsar os russos daqui. Então isso é uma excelente notícia, não tem russos mais aqui perto de Kupiansk, nessa região, né? Do ponto de vista diplomático, continua a questão econômica russa cada vez mais crítica, o rublo atingiu $110 hoje, né? Ou seja, uma queda de 10% em poucos dias, na verdade. A gente tem visto o rublo de fato derreter desde o momento em que os Estados Unidos anunciaram as sanções ao Gazprom Bank, né? E isso tudo em função também daquele míssil lá, o dildo brocha do Putin, né? Que acabou piorando a situação da Rússia, como a gente falou que ia acontecer, né? Bom, e temos mais notícias de várias ajudas da Europa para a Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Livre Desregulado, Careca Sem Cabelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então houve um ataque com 89 drones de ontem para hoje aqui na Ucrânia, principalmente aqui na região de Kiev. A maior parte deles, como é padrão, foi derrubada pela defesa antiaérea, então não causaram grandes danos, mas teve dano em propriedades privadas aqui em Kiev como resultado de destroços que caíram, né? E a gente sabe também que teve feridos também aqui em Kiev, também com base nesses destroços que caíram por aqui. De qualquer forma, nada muito sério também, né? Aqui tem uma imagem divulgada pelo Zelensky do trabalho das defesas antiaéreas aqui. Збиття шахіда. Було знищення. Так, було знищення. Ou seja, mostra aí o trabalho do pessoal derrubando os drones aqui que se aproximam da Ucrânia, né? Aí sim, só para lembrar vocês, eu já estou aqui em Kiev, eu vim de Kharkiv ontem para cá, cheguei ontem à noite, muito cansado e coisa e tal, mas já está tudo bem aqui, já estou preparando aqui as coisas aqui em Kiev, né? Bom, agora vamos para algumas notícias positivas, né? Os ucranianos fizeram um ataque na cidade ocupada, temporariamente ocupada de Sevastopol, deu para ver aqui uma série de colunas de fumaça aqui em cima da academia naval da frota negra, da frota do Mar Negro, da frota russa do Mar Negro. Lembra que Sevastopol é essa cidade aqui temporariamente ocupada, mas mesmo antes da guerra, mesmo antes da invasão russa da Ucrânia, né, Sevastopol era uma região cedida à Rússia pela Ucrânia, né? No desmembramento da União Soviética, a frota soviética do Mar Negro ficava sediada em Sevastopol. Quando a União Soviética encerrou, né, a Ucrânia ficou com a Crimeia, de acordo com a Rússia aceitou isso daí, mas havia um termo de cessão, uma espécie de aluguel da região de Sevastopol aqui, ó, só dessa região de Sevastopol, para a Rússia até 2015. Então até 2015 a Rússia poderia ocupar essa região, eventualmente a Rússia queria renovar esse aluguel da região aqui com a Ucrânia não queria renovar, esse certamente foi um dos motivos para a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, né? Um absurdo isso. De qualquer forma, Sevastopol é a sede da frota russa do Mar Negro desde antes dessa invasão da Ucrânia, né?
Então, a academia da frota russa do Mar Negro foi alvejada, a gente não sabe exatamente ainda o que foi atingido, mas teve alarme de ataque aéreo e muita fumaça subindo ali, né? Aqui, ó, a gente tem informação aqui que também teria atingido o aeroporto de Belbek. Então a gente está falando de pelo menos 2 lugares aqui. Belbek fica nessa região aqui e a academia fica aqui em Sevastopol, né? A gente não sabe exatamente aonde que é aqui a academia da frota russa do Mar Negro, né? E também teve isso aqui, ó, segundo a imprensa pró-Kremlin, foram cerca de 40 drones, mísseis Neptune e mísseis balísticos não identificados foram envolvidos. Será que já é a Ucrânia testando os novos mísseis balísticos dela, né? As defesas aéreas russas dizem que derrubaram 25 drones sobre o Mar Negro e a Crimeia, né? Então foi um ataque muito grande. É lógico, como isso daqui foi avisado pelos russos, eles não iam dizer o que foi atingido, né? A gente vai ter que esperar alguns dias aí e as imagens de satélite para poder saber exatamente o que foi atingido, né? Outra informação é que soou o alarme de ataque aéreo em várias regiões da Crimeia e também em Rostov-on-Don. E está dizendo aqui o pessoal avisando que foram reportadas explosões muito fortes em várias cidades de Rostov-on-Don. Então esse ataque que foi aqui na Crimeia, aqui em Sevastopol, não foi só aqui em Sevastopol não, teve outras regiões da Crimeia também e também aqui em Rostov-on-Don. A gente não tem as informações sobre essas áreas afetadas aqui, mas isso é uma excelente notícia de qualquer forma, porque, como o Trent Telenko está falando aqui, finalmente parece que os ucranianos estão usando ATACMS no território russo. Ou seja, lembra, havia uma questão, quando o Biden liberou o ATACMS, todo mundo tinha a questão de, afinal, liberou de que forma? Os ucranianos podem usar em qualquer lugar da Rússia, é só no Oblast de Kursk, é só contra alvos militares, enfim, quais são as limitações da liberação do ATACMS pelos americanos para os ucranianos, né? E aparentemente, se os ucranianos estão usando isso contra Rostov-on-Don, isso é uma excelente notícia, uma notícia de que tá valendo, né? Pode usar ATACMS nessa região. Rostov-on-Don, como a gente falou, é a sede do Distrito Militar Sul, né? É onde é feito todo o planejamento, toda a logística dos ataques aqui na Ucrânia, tudo feito aqui em Rostov-on-Don. Então, se os ucranianos podem atingir ali, é uma excelente notícia isso, né? Realmente ótima informação isso daqui. E outra boa notícia que a gente teve foi um grande contra-ataque ucraniano. Não se sabe se é uma contraofensiva enorme, né? Mas pelo menos um contra-ataque ali na região de Kupiansk. Está aqui também o porta-voz do exército ucraniano falando sobre isso. As forças ucranianas empurraram os russos para fora de Kupiansk, na região de Kharkiv, e a cidade está completamente sob controle da Ucrânia, segundo o porta-voz aqui do grupo ucraniano aqui, né? Recentemente foi sabido que haviam forças russas perto da cidade, ali nos arredores norte da cidade, né? E aqui a gente tem uma imagem do que é essa situação. Kupiansk está aqui, ó. Os russos estavam vindo aqui por cima, conseguiram fazer um avanço nessa direção aqui, mas foram agora prontamente expulsos dessa região aqui, né? Kupiansk é uma cidade muito estratégica, você pode ver que tem várias vias aqui, tanto rodoviárias quanto ferroviárias. Nesse outro mapa aqui fica ainda mais evidente a importância de Kupiansk. Aqui, ó, Kupiansk aqui, ó, tem várias vias rodoviárias e ferroviárias por aqui também, chegando nessa região. Então é uma cidade muito importante. Os russos chegaram bem pertinho aqui do norte, tentaram tomar Kupiansk, mas parece que agora os ucranianos expulsaram eles daqui nesse grande contra-ataque que teve de ontem para hoje, né? Ótima notícia. E o ataque foi tão recente que até no mapa do Pulevolan aqui ele não aparece ainda. Aqui no mapa do Pulevolan o que você mostra ainda é o avanço russo que teve aqui nos últimos dias próximos de Kupiansk aqui, né? Kupiansk está aqui, o avanço russo nessa direção aqui, né? Mas esse avanço já foi amassado pelos ucranianos aqui, já foi retirado pelos ucranianos aqui, né? No resto aqui dos mapas do Pulevolan, nenhuma mudança de novo, mais um dia em que os russos não conseguem avançar em lugar nenhum por aqui, né? Morrem em grandes números, mas não conseguem avançar. O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma grande novidade hoje. Bom, a gente teve o lançamento de uma autobiografia da Angela Merkel, que é uma das culpadas dessa guerra, tá? Para quem não sabe, o Gerhard Schröder e a Angela Merkel
foram os caras na Alemanha que venderam a Alemanha para os russos, né? Ou seja, eles acabaram com a energia nuclear na Alemanha e com isso decretaram uma dependência muito forte da Alemanha de combustíveis fósseis, né? Até hoje eu não consigo entender o pessoal que é contra a energia nuclear. Realmente uma coisa que não faz sentido. A energia mais limpa que tem, mais estável, mais fácil de controlar, mais segura. Enfim, mas de qualquer forma, a Angela Merkel decidiu acabar com a energia nuclear na Alemanha, e isso deixou a Alemanha praticamente dependente da Rússia, né? Aliás, a Rússia invadiu a Ucrânia porque ela achava que a Alemanha não iria se levantar contra a Rússia porque dependia da Rússia pelo gás. Aliás, ele achava que toda a Europa iria ter esse problema, né? Que a Europa não iria brigar contra a Rússia por conta do gás, né? Acabou que ele se ferrou porque a Europa comprou gás do Oriente Médio, né? Do Bahrein, do Catar, de não sei mais aonde, e no final das contas conseguiu sair dessa arapuca. Mas ainda isso com muito custo, né? Os alemães estão pagando caro pela energia elétrica, não pela decisão do Olaf Scholz de cortar o gás com a Rússia, mas pela decisão da Angela Merkel de cortar a energia nuclear, né? Segundo, no livro dela, ela diz que não está arrependida de ter desligado toda a energia nuclear da Europa, imposto as fronteiras abertas na União Europeia, construído o Nord Stream 2, mesmo depois da anexação da Crimeia pela Rússia. O Nord Stream 1, você pode entender que não teve nada de errado, porque ele foi construído antes da Rússia começar a invadir a Ucrânia. Então, em tese, naquele momento, se achava que a Rússia era um país pacífico, né? O Nord Stream 2 já foi depois da anexação da Crimeia pela Rússia, né? Da anexação temporária, lógico. Mas um absurdo ela ter aceito esse pacto com a Alemanha, com a Rússia, depois dessa agressão, né? E também impediu, em 2008, a entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, né? Então, é aquilo que eu falo para vocês, isso aqui é mais uma prova de que não é a OTAN que quer expandir para o leste. Se fosse a OTAN querendo expandir para o leste, tinha anexado já, em 2008, tinha colocado a Geórgia e a Ucrânia na OTAN, e a gente não teria metade dos problemas que a gente tem hoje, porque a Rússia invadiu a Geórgia justamente porque a Geórgia não tem proteção, invadiu a Ucrânia justamente porque a Ucrânia não tem a proteção da OTAN, né? Um absurdo isso. E também ela foi uma das pessoas que forçou o Minsk I e Minsk II. São os dois acordos que congelaram a guerra na Ucrânia lá em 2014, né? Quando os russos invadiram, em 2014, tomaram a Crimeia praticamente sem disputa com nada, mas tentaram tomar também o Donbás, né? Luhansk e Donetsk. E chegaram a ocupar uma área grande do Donbás. Ali. Depois os ucranianos começaram o processo de retomada do território e, de fato, praticamente expulsaram os russos ali do Donbás. Só que aí teve o acordo de Minsk I e Minsk II, que o pessoal falou, não, vamos congelar a fronteira, vamos parar, vamos discutir diplomaticamente a coisa. É exatamente o que muita gente fala hoje. Não que tem que parar essa guerra, tem que discutir diplomaticamente, não sei o que lá, o que é uma lorota, porque isso só vai ser usado para a Rússia para preparar a próxima invasão. A verdade é essa, só isso que vai acontecer. Não vai ter paz nenhuma nisso daí, né? Então, acordo de Minsk I e Minsk II, ela também diz que não se arrepende disso, né? O mundo se arrepende de você, Merkel. Bom, tem um artigo aqui do Joachim von Braun, que é um especialista sueco em economia, né? E ele está falando aqui a opinião dele do porquê que a Rússia está crescendo economicamente, né? Cada vez mais o sonho do império do Putin está se tornando um pesadelo. Quando quase todo o dinheiro vai para os militares, a inflação acelera, as taxas de juros já estão em 21% e a qualidade dos bens e produtos estão ausentes completamente, né? Isso tem deixado muita dissatisfação, o pessoal está insatisfeito com isso entre as lideranças russas. Mas o pior derrotado nessa história são as forças armadas russas, né? Porque nada parece funcionar. Mesmo com a entrada dos norte-coreanos, você tem também recrutas forçados do Nepal, do Iêmen, e nada disso consegue resolver o problema da Rússia ali na Ucrânia, né? E ele segue listando aqui todos os vários problemas que estão acontecendo com o exército russo, mostrando que a questão da economia é função também da falha do exército russo em conseguir avançar, né? Outros indicadores curiosos é esse daqui, ó. Roubo de manteiga
começa a ser um problema sério na Rússia, né? A manteiga tá muito cara lá na Rússia, a Rússia não tem manteiga, e aí com isso aumentou o roubo de manteiga, olha que coisa. Aqui parece que em São Petersburgo teve um rompimento de um duto de aquecimento, isso deve ser uma coisa complicada, tá? Aqui nas cidades todas aqui da região, aqui em Kiev também tem isso, você tem aquecimento centralizado, né? Porque realmente no inverno aqui é muito frio, então você precisa de aquecimento, né? E o problema é que isso daqui é uma água muito quente mesmo, água fervendo, e de repente esse cano explodiu e escaldou toda uma região ali de São Petersburgo, né? Tudo isso por quê? Porque cada vez mais a manutenção das cidades na Rússia, a manutenção das coisas lá estão sendo sacrificadas. Tudo quanto é homem e idade militar tem que ir para a linha de frente, tem que ir para a guerra, não sobra ninguém para realmente fazer o trabalho de manutenção das cidades, né? Hipotecas na Rússia chegam a 30% de taxa de juros. Cara, 30% de taxa de juros é praticamente impossível de você pagar qualquer coisa. Não é à toa que a venda de imóveis na Rússia parou totalmente. Não tem como você financiar um negócio com 30% de juros ao ano, né? Realmente é uma taxa muito alta isso daqui. E hoje nós tivemos aqui a maior cotação do rublo, a menor cotação do rublo, né? Um rublo, $110, é um recorde absoluto. O euro está 115 rublos, né? Ou seja, estão caindo com muita força o dólar, por quê? Justamente em função das sanções contra empresas russas, particularmente o Gazprom Bank, que foi sancionado pelo Biden recentemente, né? E também isso tudo com a visão de que cada vez mais o pessoal percebe, né? O Trump era a última expectativa que o Putin tinha de alguma coisa que resolvesse essa guerra para ele. O Trump já deixou claro que não vai ser isso, que se vai resolver essa guerra, vai resolver ajudando a Ucrânia a recuperar seus territórios, né? Então a situação na Rússia está ficando cada vez mais complicada com isso daí. Sem contar com a questão da ajuda ucraniana, né? Aqui, o ministro da Defesa ucraniano, o Merov, vai se encontrar com o presidente Yoon Suk Yeol, o presidente da Coreia do Sul, justamente para discutir como é que está a situação das tropas norte-coreanas ali na Rússia e justamente um apoio da Coreia do Sul. Isso seria uma coisa excelente. A Coreia do Sul é uma potência bélica, tem muitas armas, muitos equipamentos, muita munição. Seria ótimo a Coreia do Sul ajudando a Ucrânia. E a Ucrânia vai receber 4,8 bilhões do Banco Mundial no projeto Paz, né, um projeto do Banco Mundial, então vai receber mais 4,8 bilhões, excelente notícia isso, né? O Biden também está tentando passar no Congresso agora ainda, entre agora e 20 de janeiro, mais 24 bilhões de apoio para a Ucrânia, para levar mais armas para a Ucrânia antes do Trump tomar posse, né? É aquele negócio, né? Eu acho que o Trump não vai interromper a ajuda para a Ucrânia, já falei para vocês, é capaz até de aumentar a ajuda para a Ucrânia. Mas é melhor estar garantido, né? Se puder passar essa coisa aqui, eu acho que seria muito importante para todo mundo a aprovação do Congresso americano dessa ajuda para a Ucrânia. Vamos ver o que acontece nesses últimos dias da administração Biden. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.